Atos dos Apóstolos, nós vamos dar destaque em alguns versículos do capítulo 4. 2. E era o coração e a alma da multidão. Isso aqui meu Deus do céu, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, eu gosto quando falei todos eles, havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Agora isso aqui é forte, hein? Porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade. Segundo a necessidade. Isso aqui é bom também nós entendermos. Repartiam segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí, meus irmãos, aí começa o versículo 5. Eu só vou ler o comecinho, porque toda vez que tem um mais e toda vez que tem um porém na Bíblia, eu fico curioso. Você já me sabe que eu sou assim. Toda vez que tem um mais e toda vez que tem um porém, eu fico curioso, porque a informação anterior venha sobrepor algo que está no texto seguinte. E o capítulo 5, já na sequência, começa dizendo: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Só para você, sei que você já entende, mas para começar entendendo mais ainda os que estão em casa, vamos ler um pouquinho mais. O 2: E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás? Isso aqui é tão pesado, mas eu não queria nem ler, mas eu vou ler. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Podemos assentar. Eu acho interessante o jeito a forma com que Lucas, ele se preocupa em apresentar Jesus. Os irmãos sabem que Mateus procura apresentar Jesus como o Messias. Ele apresenta Jesus como Messias. O Marcos, ele já escreve sobre Jesus, apresentando já aquele Jesus como um servo. João, ele já fala um pouco apresenta Jesus apresentando um pouco a sua divindade, ao ponto que Lucas, ele apresenta Jesus como filho de Deus, mas como filho do homem. Mas além de apresentar Jesus como filho do homem, Lucas, ele também mostra que esse filho do homem,
ele é guiado e ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Logo, nós começamos a ver em todos os milagres de Jesus, escrito por Lucas, nós vamos ver que ele apresenta Jesus, ou em Jesus, a ação do Espírito Santo. Vou repetir de novo. Lucas, ele se preocupa em mostrar a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Cada milagre que Jesus realizava, cada ação que Jesus tinha, nós vamos ver a ação do Espírito Santo agindo na vida de Jesus. Tanto que em Lucas capítulo 4, acho que é 17, 18, por ali, Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Lucas, ele está apresentando, ele está mostrando a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, quando termina-se os evangelhos, nós vamos começar a ver então, agora, antes era Jesus apresentando o Espírito Santo, perdão, era Jesus recebendo a ação do Espírito Santo, era Jesus caminhando na ação do Espírito Santo, era Jesus agindo na ação do Espírito Santo. Em Lucas nós estamos vendo, ou nos evangelhos, perdão, nós estamos vendo Jesus nas suas atividades sendo ali dominado pela ação do Espírito Santo. Agora Lucas, ele se preocupa, até porque Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, ele começa agora a mostrar a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro lindo. Qualquer um que queira ser discípulo de Jesus com coerência, com eficiência, qualquer igreja que ela quer ter qualidade, crescer em qualidade, ela precisa ser uma leitora do livro dos Atos dos Apóstolos. E não é só ler uma vez, é ler várias vezes, porque dentro do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Lucas mostrando a ação do Espírito na vida da igreja que estava começando. Era uma igreja em dificuldade, era uma igreja que tinha lá os seus problemas, porque era uma igreja perseguida. E quando nós falamos de igreja perseguida, na Bíblia Sagrada, não era aquela perseguição da calúnia entre irmãos, não era aquela perseguição do deboche de alguém, não. Quando nós falamos de igreja perseguida, era derramamento de sangue, era gente que sofria perseguição até a morte, era gente que era jogado para os leões, eram pessoas que eram jogadas nas arenas, no Coliseu, eram pessoas que estavam agora sendo preso, morto à espada, crucificado. Então este era o tipo de perseguição que a igreja primitiva ela tinha. E me chama a atenção, talvez há uma contramão, um contraposto, porque nos dias de hoje, quando nós sofremos perseguição, nós temos uma tendência de recuar. Nos dias de hoje, quando nós somos muito perseguidos, quando o medo nos atinge, acabou de passar a pandemia aí, vocês sabem disso, somos testemunhas vivas e oculares disso, que durante a pandemia o medo travou muita gente. Teve um momento que travou eu também, não vou mentir. O medo, ele tentou nos estagnar, tentou nos parar, né? Então a perseguição, ela da igreja primitiva, dos dias de hoje, ela afasta o homem de Deus da igreja. Irmãos, desculpa, eu sei que tem gente que sabe conciliar. Não, pastor, talvez a pessoa
ela não está muito ligada ali na igreja, mas em casa ela é uma crente, um cristão fervoroso. Irmãos, desculpa quem consegue conciliar. Eu não consigo conciliar essa ideia, me desculpa, eu não consigo conciliar essa ideia. O cristão não é obrigado a estar na igreja todo dia para dizer que é cristão, ou que é crente, ou que é servo de Deus. Agora uma coisa eu vou dizer, todo cristão que tem a chama do Espírito, ele vai sempre sentir vontade de estar na casa do Pai. Sempre, sempre, sempre. Diferentemente de hoje, a igreja do passado, a igreja primitiva, quanto mais ela era perseguida, mais a chama aumentava no coração dessa igreja. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela se apaixonava por Jesus. Eu quero pedir essa unção nos dias de hoje. Eu oro para que Deus envie à igreja deste século uma unção sobrenatural, para que em meio à tristeza, mesmo em meio a percas, mesmo em meio à decepção, mesmo em meio às desilusões da vida, nós consigamos nos permitir que o Espírito Santo, ele age na nossa vida de maneira tal que o inimigo não vai nos travar, não vai nos parar, não vai, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Então você vai ver que na igreja primitiva, apesar das dificuldades, Lucas está mostrando a importância da ação do Espírito na vida da igreja. Tanto que, se eu não me engano, é no versículo 8, capítulo 1, acho que é versículo 8, se eu não me engano, está escrito: mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis as minhas testemunhas. Você vê no capítulo 1 de Atos uma promessa do Espírito Santo para começar uma ação na vida da igreja. Jesus, ele delega algumas funções para os discípulos, para a igreja iniciante. Ele delega, ele avisa lá atrás nos evangelhos que seríamos ovelhas no meio de lobo, que passaríamos dificuldade, seríamos apedrejados, seríamos caluniados pelo nome de Jesus. Ele apresenta as dificuldades, só que ao mesmo tempo ele mostra que a igreja, ela não vai estar só, ela vai estar na companhia do Espírito Santo. E se tem uma coisa que apavora o inferno, é quando ele tem que conviver com essa fala de Jesus para Pedro: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Contra a igreja de Cristo, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu sei, meus irmãos, tem hora que bate um desespero, eu falo: meu Deus do céu, será que vai dar certo? Aqui eu estou falando da igreja universal, no todo, não é agora, não é essa aqui. Eu estou falando da igreja de Cristo como num todo. Mas eu tomo tanto posse disso aqui, que eu não admito que nem igreja fecha a porta, nem denominação não podia fechar. Não pode, desde que abriu tem que abrir mais e não fechar. E é assim que eu creio. Pode ser uma tenda de palha de coqueiro, mas a igreja, ela é viva. Ela está debaixo desta promessa. No capítulo 1, Lucas está informando que Jesus fez essa promessa. No capítulo 2, cumpre essa promessa. Quem é que nunca ouviu falar sobre o dia de Pentecostes? Aonde os apóstolos, os discípulos receberam essa ousadia. Irmãos, eu falo que eu sou taxativo, eu bato muito nessa tecla da importância do Espírito Santo na vida da igreja, por causa disso, meus irmãos, porque muda comportamento. O Espírito Santo muda comportamento. Pedro, antes do dia de Pentecoste, era
profeta, era batizado, andava com Jesus, andou sobre o mar, via Jesus andando sobre as águas, viu Jesus multiplicar pães, viu Jesus multiplicar peixe, viu Jesus acalmar a tempestade, viu Jesus ressuscitar a morte. Pedro acompanhou, foi testemunha ocular de Jesus em todos os milagres que Jesus realizava, mas mesmo assim andava com a sua espada e volta e meia, queria furar alguém e chegou a cortar a orelha de alguém. Agora, depois do dia de Pentecostes, a coisa mudou. O Espírito Santo, ele muda a igreja. O Espírito Santo, ele muda o personagem. O Espírito Santo, ele traz uma nova dimensão. Aquele que tinha vergonha não vai ter mais. Aquele que não tinha ousadia vai ter ousadia. Aquele que não tinha coragem de orar pelos enfermos vai ter coragem de orar pelos enfermos. Aquele que não tinha coragem de expulsar demônio vai ter coragem de expulsar demônio. Antes do Pentecostes é uma coisa, depois é outra. Atos 2, desce o Espírito Santo sobre a igreja. No capítulo 3, até para corroborar no que eu acabo de dizer, no capítulo 3 agora de Atos, você vai ver Pedro e João chegando para um culto às 3 horas da tarde, junto à Porta Formosa. Olha só como que muda a história. Muda. As coisas começam a ser diferentes, meu irmão. Aquele que falava, eu não sei por que gritar tanto, eu não sei por que dar tanto glória a Deus, eu não sei por que falar em línguas estranhas. De repente, quando tem uma intimidade com esse Espírito, a coisa começa a mudar. Ontem nós ouvimos alguém falar sobre isso. Mas para que, mãe? Para que, minhas irmãs? Fazer isso e agora faz também ou até mais. Quando a gente tem um encontro com esse Espírito Santo, as coisas mudam. Não é qualquer coisa mais que te trava, meu irmão. Com todo carinho e respeito eu preciso te falar, se você anda sendo travado muitas vezes na tua vida, alguma coisa ainda não está ajustada. Porque quando o Espírito Santo está impactante na vida de alguém, ele vai estar forte, ele vai estar destemido, ele não vai parar, ele não vai desistir, porque ele sabe que ele está aqui pela obra, pela igreja, pelo Espírito Santo. Ele sabe que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo lá fora. Maior é o Deus da igreja, maior é o Espírito Santo da igreja, maior é aquele que age na vida da igreja. Maior, 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 maior. E eu creio que você acredita nisso. Então adore a esse Espírito aqui hoje. Você sabe o que eu acho interessante, meus irmãos, desse episódio de Pedro e João chegando no templo? É porque nas nossas festas, nos nossos congressos, nas nossas festividades, nos nossos cultos, a oração pelo milagre é depois do culto, depois da pregação, é depois do louvor, é depois da pregação, pastor Lucas. Você vê como que parece que a igreja de hoje, ela não está copiando muito bem a igreja do começo. Mas a igreja do começo, ela tomou tanto posse das promessas de Jesus, que o milagre acontecia na porta da igreja. O milagre acontecia era na chegada. Os discípulos não perguntou quem é que pregar naquele dia. Eles não perguntou quem ia cantar naquele dia. Eles não quis saber se a igreja ia estar cheia ou vazia. Ele não quis saber se o filho vinha, se o filho não vinha, se o pai vinha, se o pai não vinha, se o obreiro vinha ou se o obreiro não vinha. Na chegada eles não queriam saber quem é que estava no culto. Eles sabiam que o dono da vida estava chegando com eles para o culto. E é por isso que eles olhou para aquele homem e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E ele andou. E ele entrou para dentro do templo saltando e gritando e dando glórias a Deus. Eu sinto muita saudade desse tempo. Eu sou saudosista. Sou, admito e assumo.
Eu peguei um tempo ainda da igreja. Eu peguei um tempo ainda da igreja, irmãos, que o pregador não conseguia começar o culto porque a glória já estava caindo. Peguei. Eu aprendi a ser pentecostal num ambiente assim, num ambiente desse. Ah, se eu pudesse contar a minha história. Aleluia. Hoje está tudo muito mecanizado. Cutuca o teu irmão, pega na mão do teu irmão, levanta a mão do teu irmão. Hoje tem que ser assim para conseguir atrair alguma coisa. Cutuca o teu irmão, deixa ele nervoso, deixa ele irritado. Hoje é assim. Está desse jeito hoje em dia, meus irmãos. Tem que, levanta a mão e dá glória, dá um salto da cadeira, vira piroleta. Tem que estar mandando, meus irmãos. Não! A igreja de Atos 2, a igreja de Atos 3, ela tomou posse. O milagre acontecia antes do culto, porque a vida deles já era um culto a Deus. Aí Lucas está mostrando os discípulos sendo presos em Atos 4. A coisa é tão forte que quando eles saem da prisão e as autoridades falam: olha, vocês vão ser soltos, mas não fala mais desse Jesus. Nem ir para casa contar que teve a liberdade, eles foram. Da prisão mesmo, passou pela praça e ali mesmo começou a falar de Jesus novamente. Eles tinham ousadia, sabe por quê, meus irmãos? A ação do Espírito Santo. Sabe o que é que faz você evangelizar o passageiro de ônibus do teu lado? O Espírito Santo. Sabe o que é que te dá coragem de evangelizar o colega do trabalho? O Espírito Santo. A gente por si só, a gente não tem coragem de muita coisa, mas é o Espírito Santo. Ai de Davi se não fosse o Espírito Santo. Tu vens a mim com espada e com lança, eu vou a ti com estilingue, com 5 pedrinhas. Não, aquilo ali era só. Eu vou a ti em nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito se apossou de Davi. Ai de Sansão se não fosse o Espírito Santo. Diante de 1000 homens, irmãos, um homem diante de 1000 homens, ele pode ter uma metralhadora, que alguém vai conseguir passar uma rasteira nele e tomar. Ele não consegue vencer, ele pode ter o que for na mão. 1000 homens contra um. E ele pega uma queixada de um jumento, uma queixada, não é nem um jumento inteiro. Ele pega uma queixada. O segredo está quando a Bíblia diz: o Espírito Santo se apossou de Sansão, e com uma queixada ele matou 1000 homens. Eu quero esse Espírito Santo comigo. Eu quero esse Espírito Santo comigo. Eu quero esse Espírito Santo comigo. Mais quem, meu Deus do céu? Mais quem? Eu quero que esse Espírito Santo me acompanhe. Eu quero que o Espírito Santo esteja na abertura do culto, no meio do culto, no final do culto. Que vá comigo para casa, que amanhece na segunda-feira, que vá comigo para o trabalho, que vá com o aluno para a escola, para a faculdade. O Espírito Santo precisa voltar a ser amigo da igreja deste século. Capítulo 5 começa com mas. Um certo varão chamado Ananias, sabe o que significa isso?
Esse mais aí está dizendo: até aqui foi uma história, agora vai ser outra. Até aqui o Espírito Santo estava agindo. Agora ele vai parar um pouco. É um mais muito triste, esse mais aqui do capítulo 5 de Atos. Porque esse mais está dizendo: a ação que vinha tendo, ela não vai continuar por um tempo. Alguém vai travar. O Espírito Santo vai chegar em alguém e vai ficar estagnado. Triste isso aqui. É lamentável isso aqui. É uma cena triste. Porque a igreja, ela estava vivendo o seu ápice, o seu apogeu de milagres, de presença do Espírito. E Lucas vem dizer: mas um certo homem chamado Ananias, daqui para frente agora é triste. Era como se ele dissesse: eu vou contar uma outra história para vocês agora. Até aqui eu narrei para vocês muitas coisas, a ação do Espírito na vida de Jesus, a ação do Espírito na vida da igreja iniciante, a igreja primitiva, dos apóstolos. Mas de repente um homem chamado Ananias, já não era mais o Espírito Santo. Foi Lucas que disse, não é eu. Agora Ananias, ele deixa que Satanás entra no coração dele. E você sabe o que é triste disso aqui, meus irmãos? É que Ananias era discípulo. Quando a gente se vê atingido por alguém lá fora, quando a gente vê censura lá fora, quando a gente vê coisas ruins lá de fora vindo, agora o próprio discípulo deixa o coração, num coração uma abertura para que Satanás comece a infringir, comece a estagnar uma ação tão bonita que vinha. Em outras palavras, sabe o que Lucas está dizendo? A ação do Espírito que vinha até aqui, depois de Jesus, na vida da igreja, chegou aqui em Ananias e parou. Quem começa a entrar agora e agir é Satanás. Que coloca a soberba, o orgulho, a ambição, porque vendeu por um preço e falou que vendeu para outro. Eles vendiam a propriedade e traziam para os apóstolos uma parte. Eu sei que tem muita gente que critica a ação de uma igreja, não sabe o que acontece nos bastidores, não faz ideia o que é os bastidores de uma igreja e critica. Esses dias eu vi uma cena, uma postagem, alguém pegou uma mansão muito linda, grande, bonita, e escreveu: olha a casa do teu pastor. E embaixo escreveu, em cima de um barraquinho caindo: olha a casa do dizimista. Eu estava sentado aqui no fundo aqui. Eu comecei a chorar olhando aquela foto, porque eu lembrei do meu pai. E quando eu conto isso, não foi um dia, não foi um mês, foi um ano inteiro. Tanto que na metade do ano ele falou: sai da escola, sai da escola, porque agora você não vai poder estudar mais. Toda segunda-feira colocava um pouco de arroz, mortandela, que não estragava, dentro de um saco, repartia em dois. Eu pegava um, ele outro, ele uma enxada e eu outra. E 25 quilômetros para ir, 25 para voltar.
Ele era o pastor da igreja. A igreja ajudava no que podia, mas também não tinha condição de fazer muita coisa. E durante quase um ano foi assim. Na sexta-feira vinha para dirigir os cultos, pastorear a igreja, apacentar o rebanho. E na segunda-feira, 5 horas da manhã, pegava a estrada de novo, na roça. Cuidado com rede social. Não fala daquilo que você não sabe. Não compartilha daquilo que você não entende. Não generaliza. Tem ambiciosos? Tem. Tem quem defrauda? Tem. Mas tem uma boa parte que mantém os princípios. Os discípulos faziam isso. Os apóstolos faziam isso. Eles traziam parte da venda das suas herdades. Traziam aos pés dos apóstolos. Só que agora Ananias, ele mente, vendeu por um preço e falou que vendeu para o outro. E sabe o que eu acho pesado aqui? É que Pedro falou assim: você mentiu ao Espírito Santo. É muito perigoso tocar numa igreja, tocar no apóstolo, no líder e tocar em um nos outros. Eu sou contra, irmão, tocar em todo mundo de igreja, não é só no pastor, não. Eu sou contra tocar em todo mundo. Problema todo mundo tem. Uma coisa é a pessoa ter uma tendência de ser mal, outra coisa é você ter um deslize na vida. Abraão mentiu uma vez, e nunca mais vou falar de outra mentira de Abraão. Moisés ficou nervoso, irritado, socou uma rocha com a vara, e Deus ficou aborrecido. Nunca mais você viu falar sobre isso de Moisés. Davi cometeu adultério, mas não era um adúltero, porque não tinha uma prática contínua. Quando alguém errar, você sempre olha o histórico, fala: merece ser taxado como alguém que pratica continuamente um ato falho. Ananias estava mentindo achando que era para Pedro, mas estava mentindo ao Espírito Santo. Mas como assim? Você vê, a ação do Espírito Santo era tão forte na vida da igreja, ao ponto de que quando alguém mentiu para o apóstolo, o Espírito Santo tomou as dores e falou: você mentiu para mim, não para o apóstolo. Discípulo, por que, meu Deus do céu? Vinha numa fase de presença, vinha numa fase de milagre. Para que estagnar a presença desse jeito? Eu fico com o coração pesado, mas quando eu leio esse texto, fiquei hoje o dia todo quase, e agora, porque há uma ação tão linda do Espírito Santo aqui. De repente alguém libera a passagem para Satanás, entra, faz o que você quiser, interrompendo um período tão lindo da igreja. Quero te dizer uma coisa, muitas vezes, na maioria das vezes, desculpa que eu vou falar,
Na maioria das vezes que nós fracassamos, eu sei que a gente tem uma tendência de arrumar um culpado. Foi esse, foi aquele, foi o irmão, foi a irmã. A maioria das vezes nós temos essa tendência. Estou dizendo nós. Estou apontando o dedo para você. Estou dizendo nós temos essa tendência. Mas eu vou te dizer uma coisa. Na grande maioria das vezes, o maior culpado somos nós mesmos. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a coisa vai ser diferente. Ananias, ele era discípulo e por certo via muitas coisas boas acontecer, mas abriu o coração para Satanás. Morre ele. Tempos depois chega a esposa, comete o mesmo pecado, a mesma mentira. Eu sempre falo para minha esposa: vocês não me veem assim muito pegando na mão da Rita, abraçando ela por trás, cheirando o cangote dela. É porque, irmão, nem de namorado eu fazia isso. Tem gente que fala assim: quando namorava ficava todo pegajoso, e depois agora é cada um num canto, igual a história do Barnabé, num banco outro no outro. Eu nunca fui assim. Sempre fui um jovem da igreja que respeitei, porque os pastores chamavam a atenção e não deixava mesmo. Então agora eu não faço. Mas graças a Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa, companheira, e que muitas vezes prega para mim. Ela prega para mim: Zé, você está vendo coisa. Ah, Rita, eu estou triste. Por quê? Por quê, Pitel? Por quê, Zé? Aí eu vou choramingar. Não, Zé, você está vendo coisa, calma. A gente precisa orar para que na nossa casa exista um contraponto, para um sempre orientar o outro. Meu filho, calma, não vamos entrar por esse caminho. Meu filho, nós estamos gastando demais. Meu filho, nós estamos deixando nossos filhos muito à vontade. Meu filho, nós estamos faltando muito no culto, vamos congregar um pouco mais. Sempre tem que ter um contraponto, sempre tem que ter aquele que se levanta para entrar em choque com algumas ideias que talvez Deus não está mais se agradando. Porque quando os dois comungam com o mesmo ato, meu Deus do céu, olha o que acontece com Ananias e Safira. Foram sepultados praticamente na mesma hora, pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro. Tudo porque abriu o coração para Satanás entrar. Eu ministrei 2 domingos seguidos aqui, uma quarta-feira, foi um domingo, né, e 2 quartas, falando sobre esse perigo. A gente subestima muito o poder de Satanás. Esquece que ele é o Deus deste século. Esquece que a ponte, a distância entre Deus me usar e Satanás me usar é isso aqui, ó. E a gente subestima demais. E a igreja deste século tem sofrido muito por causa disso. Triste. Porque Ananias interrompeu uma coisa tão bonita que estava acontecendo na igreja. A ação do Espírito Santo. Agora quem agiu foi Satanás. Podia ter reconhecido: não, Pedro, pelo amor de Deus. Mas não teve uma ação. Tanto que morreu no pecado. A esposa da mesma forma. Mas ainda bem
Ainda bem que o Espírito Santo, ele não desiste da igreja. O Espírito Santo, ele não desiste. Aleluia. E ele volta a agir de novo no capítulo 6. No capítulo 7 você vai ver Estevão cheio de intimidade, vendo os céus abertos e Jesus assentado à destra de Deus. No capítulo 8 você vai ver Filipe sendo dominado pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho. Eu encerro no capítulo 9 falando de um personagem que você conhece, Saulo, uma fera perseguindo os cristãos. A igreja primitiva colocou no coração que ia fechar todas as igrejas e matar os crentes. Assistiu inclusive ao apedrejamento de Estevão. Saiu dali querendo ir para Damasco fechar as igrejas. Ele era tão terrível que tinha igreja que ficava sabendo que Paulo estava vindo, e antes de ele chegar já fechava as portas e caçar outro caminho. Esse homem é muito violento. Só que no caminho de Damasco o dono da igreja se apresenta e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Estou te perseguindo não, Senhor, estou perseguindo a igreja. Pois é, está me perseguindo, rapaz. Por que me persegue? Senhor, caiu cego. Tamanha era a glória daquele que lhe falava. Senhor, o que eu devo fazer? Vai à rua direita, vai na casa de um homem chamado Judas. Depois eu vou revelar para você o que você vai ter que fazer. Vai para lá. E numa das regiões de Damasco, o Espírito Santo se apresenta para um certo homem que estava orando. Sabe o nome do homem? Não é o dos 5 não. O Espírito Santo se manifesta e fala: Ananias. Não é o Ananias que morreu. É porque se no capítulo 5 tinha um Ananias que mentia, tinha um Ananias que abriu o coração para Satanás, tinha um Ananias que travou a obra, tinha um Ananias que travou a ação do Espírito. No capítulo 9 você vê o Espírito Santo começando a usar, só para deixar o diabo com raiva, eu vou usar um com o mesmo nome: Ananias. O que foi, Senhor? Fala, que eu já estou orando mesmo, estou aqui em jejum. Pois é, que bom. Vai na rua direita, numa casa de um homem chamado Judas. Tem um homem lá, por nome de Saulo. Ele está te esperando. Eu já apareci para o Saulo também em visão. E falei: Saulo, vai vir um homem por nome de Ananias. E ele vai orar por você e você vai voltar a enxergar. Senhor, Saulo, eu conheço ele. Vai, porque agora ele era, rapaz. Você está lá no passado do homem. Para de viver de passado. Ele agora é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei qual Ananias você quer ser. Eu não vou nem falar, porque eu sei em qual Ananias você quer se espelhar. Sai para lá esse negócio de Ananias que trava o Espírito, que para a ação do Espírito, que trava a ação do Espírito. Sai para lá, Satanás! Jesus está levantando Ananias, 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 Ananias cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Levanta a mão
E fica de pé e adore um pouquinho esse Espírito. Adora um pouquinho, meu irmão. Eu não soube fazer isso. Eu acabei de falar lá atrás que eu não gosto de coisa mecânica, mas hoje eu me deu vontade. Tira pelo menos um minuto aí de adoração a esse Espírito. E diga: Espírito Santo, eu vou dar sequência. Eu vou dar sequência. Eu vou dar sequência. Eu vou dar sequência. Espírito Santo, eu vou continuar. Levanta a mão e glorifica. Tira alguns minutos aí de adoração ao Espírito Santo. Sentir, você pode, você pode. Você pode sim, dá lugar, 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 dá lugar a essa presença. Você pode deixar esse Espírito te mover. Você pode deixar esse Espírito te impactar. É esse Espírito que vai te ajudar a expulsar os demônios. É esse Espírito que vai te ajudar a curar os enfermos. É este Espírito que vai te ajudar a não se abater por qualquer prova, a desanimar por qualquer luta. É esse Espírito que vai ajudar a tua casa a permanecer firme. É esse Espírito, é esse Espírito, é esse Espírito, é esse Espírito que pode batizar com o Espírito Santo aqui agora, que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo aqui agora. Aonde houver um cristão que tem vontade de falar em línguas estranhas, aonde houver um cristão que tem desejo de profetizar, interpretar línguas, orar pelos enfermos, aonde houver um cristão dessa natureza, seja batizado agora, seja batizado agora, seja batizado agora, seja batizado agora, seja o Espírito que queremos, irmão. Não é para firula, não é para humilhar ninguém, não. O Espírito que queremos é para te ajudar a evangelizar, é para te ajudar a ganhar almas, é para te ajudar a expulsar os demônios. Oh Espírito Santo que pedimos agora, é para dar o crescimento para a igreja. É para fazer a igreja avançar, parar de olhar para trás e olhar para frente. Fale em línguas estranhas agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja cheio.